Você gostaria de conhecer mais pessoas e de fazer novos amigos? O que acha então de ser capaz de influenciar as pessoas que estão à sua volta? Essa é uma habilidade espetacular que pode transformar a sua vida, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. Se você quer conhecer essas técnicas, fica aqui comigo nesse vídeo. Meu nome é Lucas Caê, sou especialista em comunicação em público e o meu objetivo aqui é te ajudar, te ensinar a falar em público sem medo, sem nervosismo, mesmo sendo uma pessoa tímida e introvertida. Bom, com certeza você já deve ter ouvido falar em algum lugar, algum momento, lido na internet, assistido algum vídeo sobre um dos principais best-sellers da história da humanidade, que está relacionado aos relacionamentos humanos, e é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Antes de eu falar um pouco mais sobre as técnicas e os princípios desse livro, eu queria comentar com você sobre a importância dessa questão dos relacionamentos. O que isso tem a ver com a nossa história de vida? Bom, se relacionar com pessoas é uma condição humana. Ou seja, eu gravei um vídeo esses dias falando sobre a pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades humanas. E uma das nossas necessidades básicas enquanto sobrevivência é se relacionar com pessoas, ser sociável, ter uma autoestima ou receber elogio dos outros. Isso é uma necessidade nossa. Por isso que se relacionar é tão importante. Além, claro, da gente conseguir sobreviver no mercado de trabalho, tendo network, a gente só vai conseguir fazer isso se relacionando. Muitas vezes você consegue aquela posição tão sonhada aí na sua empresa ou uma empresa que você quer entrar, não só porque você deixa um currículo lá na entrada da empresa, ou você enviou um currículo para o e-mail, para o setor de RH, mas o fato de você conhecer uma pessoa que está lá dentro, que está dentro dessa posição, ou conhecer pessoas que vão impulsionar a sua carreira com conhecimentos, com técnicas, com teorias, com ferramentas que você não tem domínio e de certa forma nem precisa ter. Você não precisa conhecer tudo, você não precisa saber fazer de tudo, mas no mínimo você precisa conhecer alguém que sabe fazer aquilo. E para conhecer alguém você vai precisar o quê? Se relacionar com essa pessoa. E nesse sentido, você vai precisar compreender a etapa básica do relacionamento humano, da comunicação, da fala. Eu gosto de mencionar que nós temos uma escada evolutiva, que é, primeiro, para quem é tímido, é introvertido, precisa aprender a falar. Como assim falar? Eu aprendi a falar de uma forma lá quando eu era bebê, sim, você aprendeu a se expressar, falar, tudo bem. Mas como que eu falo em público? Primeiro, eu desenvolvo essa habilidade do falar, de me expressar as minhas ideias, meus pensamentos, meus sentimentos, falar em público. Depois que eu aprendo a falar, eu tenho o segundo degrau, ou o segundo nível, falar, e depois é convencer. Não adianta só falar, porque falar todo mundo fala. Não adianta você, por exemplo, ser um expert em um determinado tema e eu colocar você lá em Tóquio para conversar com as pessoas. Se você não domina o japonês, você não vai conseguir convencer as pessoas. Então primeiro você aprende a falar a língua local para depois conseguir convencer. Na nossa vida é a mesma coisa. Eu aprendo as técnicas para falar bem, depois eu vou conseguir convencer as pessoas. Esse é o segundo nível. O terceiro nível é falar, convencer, emocionar as pessoas. Por que emocionar? Porque a gente sabe que as pessoas elas são tocadas ou tomam decisões emocionais. Elas são convencidas quando você consegue não só tocar aqui, a mente delas, o aspecto racional, mas principalmente aqui, o coração. Seja isso numa palestra, seja isso num processo de venda e também numa conversa individual. Você se torna uma pessoa muito mais persuasiva quando você toca o coração das pessoas. E aí você chega no quarto e último nível, que é o influenciar as pessoas. Uma vez que eu falo, eu convenço, eu emociono e influencio pessoas através da minha comunicação. E essa escalada que você precisa desenvolver, tanto na sua carreira profissional quanto na sua vida pessoal. Então, que livro é esse? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele foi escrito por um norte-americano chamado Dale Carnegie. Ele foi publicado em 1936. E de lá para cá ele se tornou um best-seller, um dos livros mais lidos na história da humanidade, com mais de 50
50 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Já está na sua 52ª edição, ou seja, ele mandou esse livro para o mundo todo, essa mensagem muito legal. E o curioso é que ele foi escrito foi publicado em 1936, um pouquinho depois dos Estados Unidos estarem vivendo uma crise, né, que foi o crash da Bolsa de 1929, em que entrou uma grande depressão nos Estados Unidos, em que as pessoas precisavam voltar a se relacionar ou resgatar as relações humanas para conseguirem chegar nos seus resultados de uma forma muito mais eficaz e muito mais objetiva. Então, quando vivia uma tendência bem mercadológica, pós-Primeira Guerra Mundial, uma aceleração na economia, tem o crash da Bolsa de 29, entra a Grande Depressão e as pessoas iam fazer o quê? Elas precisavam voltar a se relacionar de uma forma muito positiva. Esse livro, que foi publicado em 1936, claro, o mundo, ele não é o mesmo de lá de 1936, mas muitas coisas, muitos princípios que o Dale colocou nessa sua obra, eles são presentes até hoje e fazem a diferença. E quem é esse cara então? Dale Carnegie, esse norte-americano conhecido no mundo todo. Ele nasceu numa família muito simples e humilde nos Estados Unidos, no estado do Missouri. Ele era filho de fazendeiros e ele começou a trabalhar bem cedo, em 1912. E qual foi o primeiro emprego que ele tinha? Vendedor de cursos por correspondência. Olha só, já era lá o vendedor de cursos do EAD, né? Já estava lá surgindo o EAD, vendendo cursos. Só que ele percebeu que ele tinha algumas barreiras para transpor. Qual eram essas barreiras? Dale Carnegie, o autor que vendeu 50 milhões de cópias ali sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, era um cara tímido. Acredite se quiser, Dale era um cara extremamente tímido, porque ele também começou já a treinar pessoas, a desenvolver pessoas, e ele falou, puxa, eu preciso melhorar a minha comunicação. E o que ele fez? Se matriculou num curso de teatro. Não é mera coincidência, tá bom? Se matriculou no curso de teatro, então ele deixou de ser um ator e começou a se tornar um palestrante de sucesso. Em 1913, ele lançou o livro Falar em Público e Influenciar Pessoas de Negócio. Esse foi o seu primeiro livro. E em 1936, com 48 anos, foi então que ele lançou a sua obra-prima, conhecida no mundo todo, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar alguns dos princípios que Dale desenvolve e aplica, né, ali no seu livro. Princípios estes que são totalmente vigentes nesse novo mundo que nós estamos vivendo. Não tem nada de atrasado não, é coisa muito atual. Então vamos lá, são 30 princípios que eu quero compartilhar aqui, 12 leituras sobre esses 30 princípios e vale a pena você ler essa obra clássica aí. Quais são os princípios? Deixa eu compartilhar então estes princípios com você e para isso eu vou pegar aqui as minhas anotações. Bom, o livro ele é dividido em fases, né? O grande macro tema. São 30 princípios que estão divididos. Quais são as fases em que eles foram divididos? Eu quero colocar aqui a primeira delas, que é como lidar com o quê? Com boi, com vaca, com bicho? Não! Como lidar com pessoas. Este ser incrível, porém um certo desafio de você trabalhar com pessoas. Qual que é o primeiro princípio para você lidar com pessoas? O primeiro deles é não critique, não condene e não se queixe. Como assim? Bom, muitas pessoas quando erram, pessoas que você está trabalhando ali, daqui a pouco ela cometeu um erro. Ou você conhece alguém que está fazendo alguma coisa no qual você convive dentro do seu quadro de relacionamentos aí dentro da empresa. Qual é a tendência natural que a gente faz? Nós sim somos seres que apontamos o erro das pessoas. Sim, eu sempre digo que para destruir um ser humano, qualquer imbecil consegue. Agora, para construir um ser humano,
Isso precisa de muita vontade, muita técnica e muita paciência e amor envolvido. Claro que você que está assistindo esse vídeo realmente é uma pessoa que quer construir, quer se construir para construir outras pessoas. Então, assim, ó, não seja aquela pessoa que fique reclamando em todo momento de você e reclamando dos outros, do trabalho, do comportamento. Não que você não vá corrigir as outras pessoas, mas sabe, ter uma crítica direta num primeiro momento vai fazer com que as pessoas não queiram estar com você. O que é natural? Quando você recebe uma crítica, você quer, no primeiro momento, quer se defender. É um instinto de sobrevivência nosso. A gente quer eliminar os riscos e quando nós estamos sendo criticados, nós estamos sendo expostos e ninguém gosta de ficar ali vulnerável diante de uma situação de crítica. Então, não comece criticando, não condene uma pessoa e não se queixe, tá? Quando a pessoa errar, vá lá. Tem um passo a passo aqui que eu vou te explicar também sobre os 30 princípios, mas se você quer lidar bem com pessoas, não vá apontando o erro logo de cara. Você vai precisar se relacionar, fazer com que ela goste de você. E um princípio que é aprecie de forma honesta e sincera o outro. Como assim? Sabe, existe uma coisa muito poderosa que nós praticamos bem pouquinho. Quando é para criticar, muitas vezes você encontra inúmeras pessoas dispostas a criticar, a apontar os erros, a apontar os problemas. Agora, para elogiar e encontrar soluções, aí é bem mais difícil. E esse princípio aqui, que é aprecie de forma honesta e sincera, tem a ver com a arte do elogio. Quem aqui não gosta de ser elogiado por uma comida que faz, sei lá, pintou a unha, arrumou o cabelo, tá diferente, fez um trabalho. Quando você elogia as pessoas, automaticamente essas pessoas se conectam com você, sabe? Comece a praticar a arte do elogio. Separe aqueles que estão à sua volta, que influenciam no seu resultado, mas isso precisa ser de uma forma extremamente honesta e sincera. E comece a elogiar quem essa pessoa é como ser humano e o que ela faz. Poxa, mas se ela faz tudo errado? Não chegue logo de cara ali criticando o que ela faz. Comece elogiando quem ela é. Aí sim você vai conseguir fazer novas amizades e influenciar as pessoas de uma forma positiva. Terceiro princípio de como lidar com pessoas, que é desperte um forte desejo na outra pessoa. O que é despertar um forte desejo na outra pessoa? Fique tranquilo, não é nada do que você está pensando. Despertar um forte desejo na outra pessoa é realmente despertar aquilo que você é. Todo ser humano tem algo de grande valor, seja a sua história de vida, seja o seu conhecimento ou aquilo que você pode resolver. O nosso desafio é se conectar com o outro para fazer amigos através daquilo que eu posso resolver na vida dele ou que eu tenho de conhecimento. É uma palavra um pouco batida, mas ela faz sentido, que é o que eu agrego de valor na vida do outro. Quando você tem clareza de quem você é, o que você faz e o que você pode ajudar essa pessoa a resolver, olha, fica muito mais fácil você se relacionar com o outro. Por quê? Porque a outra pessoa vai conseguir enxergar valor naquilo que você faz. Qual que é o meu objetivo de gravar esse vídeo aqui para você? Tem uma galera aqui trabalhando para que esse vídeo chegue até você. Dá muito trabalho, mas aqui eu estou levando um conteúdo de valor resumido de um livro, de uma obra clássica, para que você possa aplicar no seu dia a dia. E o meu objetivo aqui é que, caso você goste desse conteúdo, você automaticamente vai fazer o quê? Vai comentar, vai compartilhar e vai indicar esse vídeo para outras pessoas. Mas parte do ponto de vista em que eu quero te ajudar a falar em público sem medo e sem nervosismo, mesmo sendo uma pessoa tímida e introvertida. Você percebe que quando a gente quer realmente o bem para o outro, a gente realmente faz a diferença na nossa vida, começando por mim, e faz a diferença aí na sua vida e na vida de milhares de pessoas que precisam de alguma coisa. Quando eu consigo fazer isso, eu estou lidando com os outros de uma forma muito mais positiva, assertiva, porque o outro vai perceber em mim uma pessoa de valor, que as pessoas vão querer estar perto, seja pela sua energia, seja pelo seu bom humor, pelo seu positivismo de enxergar a vida e, claro, com o seu conhecimento e sua competência técnica também para resolver outras situações. Legal até aqui? Deixa eu ir agora para o segundo macro tema, que é como
fazer, esse é um desafio, fazer as pessoas gostarem de você. Lucas, por que isso é importante? Lembra que eu mencionei lá atrás que existe a pirâmide, né? A tal da pirâmide, não é a pirâmide do Egito, é a pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades humanas. Então todo mundo sim, sem frescurinha, gosta que as pessoas gostem da gente. A gente nasceu para isso. É uma necessidade básica nossa. Agora, se eu quero fazer amigos, puxa, eu quero ser uma pessoa simpática, uma pessoa legal, que as pessoas queiram estar perto. Uma vez que eu aprendi a lidar com pessoas diferentes de mim, com outros universos, agora eu posso fazer com que as pessoas gostem de mim. E qual um dos princípios que está no livro do Dale Carnegie, que é: torne-se realmente interessado na outra pessoa. Torne-se realmente interessado na outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela coisa de, essa pessoa é uma interesseira, ela se aproxima de mim porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu posso dar isso, porque eu pago a festa, porque eu tenho esse carro. Cuidado, sempre digo, né, que se você quer conhecer, você quer saber a quantidade de amigos que você tem, dê uma festa. Se você quer conhecer a qualidade dos seus amigos, fique doente. E nesse sentido aqui é o interesse genuíno pelo outro. Dentro dos meus processos de coaching, em que eu tenho uma função de coaching e a pessoa de meu coach, em que eu vou ajudar essa pessoa a performar melhor na sua vida pessoal, na sua vida profissional, uma das principais habilidades em que eu formei tantos outros coaches no Brasil é despertar um interesse genuíno. Enquanto eu estou lá naquela numa hora e meia, todo o meu tempo, toda a minha energia, todo o meu foco está direcionado para o outro, é o interesse genuíno. Quando você demonstra interesse genuíno para as pessoas, realmente se importando com aquilo que ela pensa, com aquilo que ela sente, quais são os seus problemas, quais são os seus sonhos, você desperta no outro um negócio chamado rapport e empatia. Você se conecta com ela, você se conecta tanto do aspecto racional quanto do aspecto emocional. E você passa a ter laços de relacionamentos muito mais afetivos e, consequentemente, efetivos. Então, desperte, seja sincero, tenha um interesse genuíno pelo outro, as suas aspirações, as suas dores, os seus desejos e as suas necessidades. Quinto ponto aqui, lembre-se do nome da pessoa. Esse, para mim, talvez seja um dos maiores desafios. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de lembrar nome. Com isso, realmente é um desafio, por me relacionar com diversas pessoas, mas aqui mora uma grande sacada. Não existe som mais interessante no mundo de ouvir do que ouvir o som do seu nome. Quando, o seu nome ressoa aos seus ouvidos, algo toca o seu coração e você sabe que está falando diretamente com você. Então, se esforce, anote. Tem uma técnica sua, seja de associação, para escrever, associar o nome de uma pessoa com, sei lá, um cantor famoso, alguma coisa nesse sentido. Associar o nome de uma pessoa a uma fruta, a um objeto, a uma situação. Tem técnicas de memorização, mas se você quer fazer com que as pessoas gostem de você, chame elas pelo nome. Né, Maju? Sim! Né, Emily? Estão de fone, nem estão me ouvindo aqui, nem estão dando moral, mas tudo bem. Tá? Sexto ponto que é: faça a outra pessoa se sentir importante. Faça a outra pessoa se sentir importante. Todo mundo gosta de ser tratado com exclusividade. O que eu quero dizer com isso? Você não está disposto a pagar por um restaurante, por um serviço, por um atendimento em que, puxa, você vai num restaurante e a pessoa sabe o seu nome, você tem aquele atendimento que é incrível, que é sensacional. Uma vez eu fui numa pizzaria aqui em Curitiba, o nome da pizzaria é Supimpa, e a gente foi lá depois no espetáculo da Atos, e a gente não ia pedir pizza doce naquele momento, mas a mulher, ela viu que eu estava com um filho pequeno, e estava com uma galerinha lá, ela foi e preparou uma pizza, um brotinho assim de chocolate para o meu filho, para o Matheus. Trouxe um suco de uva, que era o suco preferido dele, dentro de um copo que era uma lâmpada. Até deixou o menino levar essa lâmpada depois. Ela me fez sentir o cara mais importante. Na verdade, ela foi além. Ela se importou com aquilo que é mais importante para mim.
Ou seja, ela valorizou o meu filho. E nisso, óbvio que eu saí, tô gravando esse vídeo falando dessa pizzaria, nunca mais esqueci dessa pizzaria, já voltei lá outras vezes. Por quê? Porque ela me fez sentir importante. Eu tô dando um exemplo de um atendimento de negócio, mas isso pode sim se relacionar com o que você faz no seu dia a dia. Quando você vai estudar a etimologia das palavras, ou seja, a origem das palavras, a origem da palavra importante vem do latim importare. O que significa isso? In, que é dentro, e portare, que é conduzir, transportar. Quando alguém é importante para dizer para você, quer dizer que você carrega, você transporta ela dentro de você, dentro de portar. Eu porto, eu me importo com você, eu levo você dentro de mim. Quando você consegue fazer que as pessoas se tornem importantes para você, mas isso não é só um sentimento, você vai precisar falar, você vai precisar convencer, você vai precisar se expressar em formas práticas, em ações, para que o outro perceba que ela, que essa pessoa é importante para você. Está fazendo sentido? Se você tem qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui. É muito legal esse seu retorno que me faz ter um direcionamento e também tirar as suas dúvidas, tá? O que a gente viu aqui? Como lidar com pessoas, resgatando. Não critique, não condene, não se queixe. 2 aqui, aprecie de forma honesta e sincera. E 3, desperte um forte desejo na outra pessoa. Como fazer com que as pessoas gostem de você? Foram 3 princípios também. Torne-se realmente interessado sobre a outra pessoa, que é um interesse genuíno. Segundo, o terceiro ponto aqui, lembre-se sempre do nome da pessoa, guarde o nome dela e aqui faça a outra pessoa se sentir importante. Aí você automaticamente vai despertar o interesse, o desejo da pessoa gostar de você. E aí sim você vai poder fazer muitos novos amigos. E vamos agora... Me desculpe, eu errei, estou equivocado. Peço perdão pelas minhas falhas e já, claro, dê aquilo que você vai corrigir. Quando você assume o seu erro, as pessoas elas são muito mais propensas a pensar como você pensa. Por quê? Porque você não está se defendendo, você não está se justificando, você está apenas reconhecendo que você falhou também. Isso te dá humanidade e as pessoas se conectam com isso. E terceiro e último princípio desse macrotema é que procure honestamente ver as coisas a partir do ponto de vista de outras pessoas. Como quer dizer isso? Um ponto de vista nada mais é do que uma vista a partir de um único ponto. Quando a gente fala de empatia, é o se colocar no lugar do outro, sentir como o outro sente, não só coisas ruins, né? Falar de empatia só com desgraça é até mais simples, mas empatizar também com o outro no sucesso, na alegria, na felicidade, esse é um grande desafio. E para que eu possa empatizar e para olhar através do mapa mental, do modelo, do sistema de crenças do outro, eu vou precisar sim fazer um grande esforço para me enxergar a partir do ponto de vista de uma outra pessoa. Quero dizer, me descreva essa caneta aqui, como que ela é? Cor da tampa, o que tem nela? Cor dela? Tem alguma coisa escrita? Sim, agora deixa eu descrever ela. Não estou fazendo propaganda, tá? Ela é cinza e tem o corpo todo azul. E tem alguma coisa escrita? Não tem nada escrito. Como? Não tem nada escrito. Olha do outro lado. Puxa vida, por quê? Porque a partir do seu ponto de vista, você estava enxergando algumas coisas. E eu estava olhando para a mesma coisa, mas de um ponto de vista diferente, enxergando uma outra coisa. Isso funciona na nossa vida. Se eu quero realmente me empatizar com o outro, conquistar as pessoas, eu vou precisar mudar o meu ponto de vista. Na verdade, é o meu ângulo de visão para poder enxergar a mesma coisa também. Faz sentido para você? Vamos então entrar nessa reta final aqui, que é como a gente lidera as pessoas, que é como que eu vou mudar as pessoas. Como mudar as pessoas. Faltou um S. Bom, aqui eu aprendi como lidar com pessoas, como fazer as pessoas gostarem de mim, gostarem de você, como conquistar as pessoas ou levar as pessoas a pensarem de uma forma diferente, e aqui é como mudar as pessoas sem causar atritos, ressentimentos e tudo mais. E existem 3 princípios
Existem, na verdade, são mais princípios, eu quero destacar 3 aqui para você nesse vídeo, que o Dale fala no seu livro, que é... Bom, eu quero te apresentar aqui 3 princípios, existem mais, mas eu quero te apresentar 3 deles. Quais são? Primeiro, chame a atenção das pessoas de uma forma individualizada e discreta. Como assim? Se você quer ser um líder, não vá chamar atenção. Lá no começo eu falei que você não pode apontar os erros, chegar assolando. Aqui eu estou falando para você corrigir como? Sim, você pode corrigir as pessoas. Se você é líder, se você é um gestor, se você é pai, se você é mãe, você vai ter que corrigir alguém. Mas como? Não expondo as pessoas em público. Sabe aquele chefe, aquele líder, que vai dar um feedback para você, chega no setor e espalha M para tudo quanto é lado? Então, isso não é ruim? Você já passou por uma situação como essa? Coloca aqui, sabe, o chefe que dá esporro na frente de todo mundo. Poxa, fica muito ruim, né? Como você quer mudar as pessoas sem causar ressentimentos? Se você tem um feedback, você tem uma crítica, você tem algo para fazer, chame ela no privado, chame ela no ambiente reservado, para daí sim você falar daquilo que precisa ser mencionado, tratado e tudo mais. E para isso existe técnica de feedback. Eu tenho um vídeo também que fala sobre técnicas de feedback, que é comunicação. Segundo ponto é, faça perguntas diretas ao invés de dar ordem. Como assim faça perguntas diretas antes de sair pagando ordem? A gente vive uma geração que a gente pode chamar também de millennials ou geração CX para alguns especialistas, que é essa geração que está todo mundo misturado agora, não tem mais baby boomers, geração X, geração G, nem millennials, é todo mundo junto. E isso faz muito sentido, como eu acredito. Mas, quando você vai dar uma ordem, para aqueles que eram mais antigos, qual era a tendência das pessoas? Sim senhor, não senhor, e vão lá, missão dada, missão cumprida. Essa nova geração que está vindo, quando você dá uma ordem para elas, a primeira coisa que elas querem fazer é entender o propósito, por isso elas te questionam. São pessoas muito mais questionadoras e isso é bom, porque faz com que você também se force a enxergar por um outro ponto de vista. Então, como é uma geração que questiona mais, as pessoas estão muito mais dispostas a entender o propósito, a visão sistêmica e holística do processo, da tarefa, faça assim, faça perguntas, leve a pessoa a desejar, crie propósito, dê uma causa, fala a pessoa entender a visão sistêmica da tarefa que ela precisa executar, não a tarefa pela tarefa. Isso também é um processo de coaching, que é a arte de fazer perguntas poderosas. Essas perguntas fazem uma expansão de consciência. O que é expansão de consciência? Que é algo místico? Não é nada disso. Quando você faz uma pergunta, a pessoa precisa procurar a resposta. É muito mais vantajoso porque ela desenvolve autonomia. Ela vai atrás para fazer aquilo, do que propriamente dito, quando ela precisa fazer algo porque você deu uma ordem, ela vai executar. Ela pode executar, mas ela pode não executar com tanta vontade, com tanto engajamento, ou simplesmente ela vai lá, executa e depois ela esquece. É tipo a gente, na época da escola, que aprendemos a fórmula de Bhaskara sem saber o porquê usar aquela jossa e hoje em dia quase ninguém lembra aquela bendita daquela fórmula. Para fechar aqui, o último ponto é: use o encorajamento. Faça a falha parecer fácil de corrigir. Como assim mudar as pessoas? As pessoas erram, as pessoas falham, as pessoas têm desvios comportamentais. Isso é do ser humano, esse universo aqui fantástico de desenvolvimento. Agora, quando você corrigir, dê o feedback no individual, faça perguntas para ela entender. Aqui você está sendo o líder. E claro, você vai encorajar ela no processo de transformação. Por quê? Porque você acredita que ela pode, você acredita que ela realmente pode evoluir enquanto comportamento, enquanto resultado, enquanto processo daquilo que ela está fazendo, enquanto estado de vida, estado de pensamento. Às vezes a pessoa está pensando em desistir de um sonho, alguma coisa, sabe? Seja você uma pessoa para encorajar. Ser líder de alguém para mudar as pessoas, não necessariamente você precisa ter um cargo de liderança. Basta você se assumir enquanto líder para mudar a história de diversas pessoas, encorajando elas de que o processo de mudança, o processo de transformação é possível sim. Bom, se eu conseguir transformar a minha timidez em algo muito precioso, mesmo sendo uma pessoa introvertida, eu falo em público, comunico com as pessoas, estou gravando esse vídeo para você, dou aula, sou palestrante, cara, você também pode. Assim, tem meios para isso. E um dos meios é você continuar acompanhando os meus conteúdos que eu publico aqui, entrando no meu canal no Telegram,
chamado Semana da Timidez, em que todos os dias eu posto um insight sobre comunicação. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário. Se você tem alguma coisa a contribuir, a criticar, a elogiar, por favor, deixe ele aqui, encaminhe ele para alguém que precisa fazer amigos e influenciar pessoas, e quer realmente desenvolver essa fantástica habilidade de se comunicar, que vai acelerar os seus resultados, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Valeu!